se eu estiver falando demais. Primeiro que a voz vai sumir, né? E eu ainda tenho que falar em Parnaíba daqui a 2 dias. Lá é que é minha terra mesmo. Né? Não sei se eu vou conseguir juntar um público tão importante e tão grande como esse que está aqui. Mas tentemos ver se eu consigo dizer algo por lá. Eu acho que esse foi um bom momento, Valdeci, para eu fazer essa palestra, porque eu ando mais do que nunca na minha vida profissional numa certa pregação sobre o que nós temos que fazer para o Brasil andar e melhorar. Então, eu acho que esse é um motivo importante para que eu saia por aí e fale sobre tudo isso que eu vou falar hoje, que nós precisamos pensar e discutir. Na verdade, e eu digo, eu ando numa pregação que eu gostaria que o governo atual fizesse o mesmo, andasse com a mesma pregação que eu ando, que aí eu acho que outras coisas melhores poderiam acontecer aqui e ali. Mas vamos lá. A minha pregação é relativamente simples, não pode ser mais simples que isso. O que é que eu estou dizendo aí? Bom, o que é que eu estou dizendo? Eu quero chamar a atenção de vocês que o problema número 1 do país hoje é esse aqui. Nós temos que resolver esse problema, que é a desabada do investimento público em infraestrutura. Tá. Tá bom. A água eu vou beber, acho que é aquela. Então, que a água vai me ajudar a manter o ritmo. O que eu queria dizer, talvez o pessoal possa me arranjar uma caneta aqui, sinalize melhor o que eu estou apontando, mas eu acho que é só eu fazer devagar. O X da questão, gente, hoje no Brasil, por mais estranho e, vamos dizer, mais simplório que possa parecer, é que o investimento público em infraestrutura é o público. Estou falando do público, não é do privado. Ele desabou no Brasil há algum tempo, continua desabando, e isso tem um impacto direto naquilo que a gente quer para o país. Nós não queremos um investimento em infraestrutura. Nós queremos que o PIB cresça. É isso que nós queremos. Aí depois eu vou falar como é que o Piauí fica ou entra nessa história. Mas primeiro eu vou falar sobre o Brasil, tá? Aí depois a gente enfia o Piauí na conversa. Esse gráfico aqui, eu vou começar com ele, porque eu acho que ele revela bem o que eu quero revelar. E discutir e indicar para vocês. O investimento privado em infraestrutura está estagnado, enquanto o público desabou. Esse é o X da questão. Pouca gente sabe disso. Vocês vão ver aqui o gráfico de cima, ou melhor, o de baixo, que é o azul, ele mostra uma queda na taxa de investimento público em infraestrutura, que é a razão do investimento PIB, uma queda da ordem de 57%, nesse período que está retratado aqui, 2010 a 2022. Pois bem, enquanto isso, o privado está oscilando, como quase sempre, em torno de um número fixo, que é 1,1% do PIB. Então, você pode dizer tudo do privado, menos que ele está atrapalhando, ele não está ajudando.
mas ele está ali estável. Enquanto isso, o público desabou fortemente. Nesse período que está aqui, ele caiu 57%, mesmo medido em percentagem do PIB. E aí está o X da questão, que vocês vão ver já já por quê. Esse outro gráfico aí mostra. Eu me apoio muito nos gráficos, inclusive porque minha voz hoje não está boa, ainda bem que eu me apoio nele. Mas eu acho que o gráfico ajuda muito, porque minha distração é catar gráfico relevante, guardar, esperar a hora de mostrar. Com a ajuda dos meus colegas, enfim. O que esses dois gráficos mostram? É o que eu chamo o X da questão, a desabada da taxa de investimento público que eu mostrei antes e a do PIB, que é o que eu queria enfatizar. Porque eu olho para o investimento não é por ele em si, é pelo estrago que isso faz no PIB. E nós queremos é que o PIB cresça e os empregos cresçam juntos com ele. Eu não entendo por que o Lula, já que me perguntaram isso aqui, e sua assessoria próxima, não para pensar nisso. É só isso, gente, que um dirigente do país precisa saber e depois resolver achar o caminho para recuperar o investimento público, que é a linha vermelha, estão vendo aqui. Aqui mostra o investimento público de 1980 a 2022. É um período relativamente longo, mostrando como ele desaba em percentagem do PIB. É a taxa de investimento público em infraestrutura. Ele cai de algo nesse pico ao redor de 5% para 0,6%. Quer dizer, mesmo medida em percentagem do PIB, ele cai quase 9 vezes nesse período, que é um absurdo pensar que isso pudesse acontecer. Que diabo é que os dirigentes políticos que assumiram os cargos executivos estão fazendo, que não percebem isso e não arranjam um jeito de resolver isso. A consequência disso, que é onde eu queria chegar, é a desabada da taxa de crescimento do PIB e por trás dela do emprego. Vejam que aqui na ponta do gráfico o PIB está crescendo a 1%. Essa é a taxa em que o PIB brasileiro cresce. E todo mundo parece que finge que não vê, principalmente os que dirigem o país. Quer dizer, no fundo, o que eu estou dizendo é que, diante dessa queda do investimento público, a correlação é extremamente forte. O PIB, a taxa de crescimento do PIB, nesse período que está aqui, que é 1980 a 2022, caiu basicamente 9 vezes. Gente, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Se meu irmão fosse vivo, ele ia desmaiar aqui e ia dizer: você pegou o número errado. Ele era duro comigo, ele ia dizer: você pegou o número errado, isso não pode acontecer. Ele tinha fixação pela taxa média de crescimento da economia ao redor de 7% ao ano. Eu conversava muito com ele, ele só via esse número. Pois bem, o PIB no Brasil hoje cresce a 1% ao ano. O João Paulo deve estar se remexendo no túmulo, se ele puder me escutar de lá. Este é o X da nossa questão. Não é outra coisa. É o seguinte: nós temos uma situação que ninguém quer olhar, ninguém quer perceber, nem procurar a causa base de que a desabada do investimento público em infraestrutura não é do privado. O privado sempre ficou estável
em percentagem do PIB. Cresce junto com o PIB. O público é que teve essa história infeliz nos últimos tempos. Aí nós vamos para saber como que nós vamos explicar essa história. Aqui, realmente, é a parte mais complicada. Eu vou fazer uma média aqui para vir fazer essa palestra. Eu passei 3 semanas pensando como que eu ia apresentar a ideia central por trás do que está acontecendo, para não falar abobrinha, para as pessoas entenderem e me dizer. Esse Piauí saiu daqui, não parece que aprendeu como responder perguntas-chave. Aqui eu vou ter que encostar um pouco na tela, que não deu jeito, apesar da boa vontade do pessoal daqui, de fazer um milagre, que era ter uma tela que começasse aqui, fosse até ali, descesse. Não sei, o pessoal aqui é meio fraco, não conseguiu. Pois bem, então, eu passei muito tempo para chegar nesse gráfico aqui. O que é que este primeiro gráfico mostra? Ele tem os índices reais, ou seja, descontada a inflação dos gastos com o investimento público, que é esse que eu estou dizendo, que é o infeliz da história, que desabou e derrubou o PIB. E tem os fatores mais importantes que estão por trás dessa queda, que eu queria mostrar para vocês, que é os gastos reais descontados a inflação em previdência do setor público. Porque o investimento desabou, gente, só podia ter desabado se tivesse algum ou mais itens que tivesse tomado o lugar que eles tinham, que eles costumavam ter na época do João Paulo. O João Paulo vigiava essa variável investimento em infraestrutura como ninguém. Eu me lembro, não é à toa que eu fui atrás dela e fui ver o que estava acontecendo. Vejam vocês, essas linhas que estão aqui subindo, nessas linhas está a causa básica da queda do investimento em infraestrutura, que é a subida dos gastos previdenciários dos grupos de esferas de governo, que tomou lugar. Olha aqui, essa linha que sobe até aqui, ela sai de 100, do índice 100 real em 2011 para 228 em 2022. Olhem a subida desse gasto nos municípios. Vocês sabem quanto tem município no Brasil? É da ordem de 5 mil municípios, algo assim. Então, esses municípios, que nós temos aqui os montões, eles tiveram esse fenômeno da disparada do gasto previdenciário. A primeira coisa que eu notei, e aí eu comecei a tentar entender por que houve essa subida, essa disparada. É tão grande a disparada, olha aqui a subida. Aí, para cá, vão vir os outros, que subiram muito, mas não tanto. Eu tenho os gastos previdenciários dos estados, que para aqui em 147 o índice, o INSS, que para em 152, que é o regime geral, o regime próprio da União, que parou aqui em 121, todos eles cresceram bastante. Aqui estão os vilões dessa história, a disparada dos gastos previdenciários. Aqui, na sequência, nós vamos ver o pobrezinho do PIB. Olha aqui, essa linha verde aqui. Mas antes dele, eu vou mostrar o grande vilão, que é claro que é um vilão que não pediu para ser vilão, o investimento público em infraestrutura que eu falei para vocês, que subiu de 76 para 100 aqui, e depois desabou para 59,9. Ou seja, nós tivemos no Brasil, sem ninguém chamar a atenção
para isso, muito menos o governo, uma substituição do gasto de investimento em infraestrutura pelo gasto previdenciário. Essa curva do investimento em infraestrutura, que vocês estão vendo aqui, público em infraestrutura, é de todas as esferas do governo. Não é da União, não é dos estados, é de todas. Estão agregados e consolidados. E a consequência básica vem para cá, que é o PIB, que na média, nesse período que está aqui, o PIB do Brasil cresceu a média de 1,8%. Olhem só que porcaria, para não dizer outra palavra. O Brasil, o João Paulo, nessa hora, vai me xingar de lá. Como é que você mostra isso se eu só pensava em 7%? 7% para ele era 10% no ano, 5% no outro, algo assim. Pois bem, o PIB de hoje, as pessoas que muitas vezes com quem eu discuto lá embaixo, falo, as pessoas pensam num PIB crescendo entre 1% e 2% com uma certa felicidade. Eles querem. Já pensaram nisso? Todo mundo doido aqui no Brasil. Né? Eu tenho a experiência e a vivência que eu tive com o João Paulo. Eu fico assim a pensar, que coisa triste. Aí do lado direito vai começar a aparecer o Piauí. Vocês não pensaram que eu vim aqui só para falar do Brasil. Isso aqui está dizendo assim, por alguma razão, a despesa previdenciária do setor público, por exemplo, em todos os lugares disparou. Os investimentos em infraestrutura desabaram para abrir o espaço para a Previdência ocupar. E a conta vem aqui com o PIB crescendo tão pouco. Pois bem, agora vamos começar a puxar o caso do Piauí. Vocês não têm ideia do trabalho que me deu fazer esse grafo. Não só porque eu fui sofrendo mais, porque aí é o Piauí, não é Brasil, e porque eu acho que os dados têm alguns problemas. Falam muito que os estados mais pobres têm dificuldade de montar estatísticas confiáveis. Mas eu estou fuçando esse assunto já há algum tempo. Eu acho que eu posso apostar que esses dados estão corretos. Vamos ver o que é aqui. Qual é a versão piauiense desse gráfico aqui? Que era isso que eu queria fundamentalmente mostrar. Que, no fundo, cada grupo desses aí tem uma correspondência em grupos ou um ou outro ente que vão se encaixar nessa história. A história, como eu já disse, no global é fácil e crível. Desabou, disparou o gasto previdenciário, desabou o item mais flexível do orçamento, que é o investimento em infraestrutura. Você não vai cortar os itens que mexem com as classes mais pobres. Você vai cortar a saúde, você vai cortar a educação. Não, você corta aquele item fundamentalmente conhecido como o menos importante, discricionário, que é o investimento. Claro que para muita gente isso é muito importante. Mas está aqui ele, ó. Pois bem, vamos ao Piauí. O que a gente vê do lado do Piauí? Nossa, deu um trabalho para mim fazer isso. Gastos do Piauí versus do Brasil. O que é que nós... É claro que eu tive que reduzir o número de coisas que eu colocava e tive de também rever essas estatísticas 500 vezes para ver se eu realmente podia apresentar. Comparando com esse gráfico da esquerda, o primeiro que eu procurei foi o gasto do regime próprio do Estado, que é essa linha vermelha tracejada que vocês estão vendo aqui, que sobe sistematicamente até o ano de 2020, depois dispara um pouco aqui até 2021,
aí cai e fica por aqui onde está aqui, no índice 145, lá por volta de 2022, 2023. Foi o último dado que eu consegui obter. Então, se você olhar o que está acontecendo aqui no Piauí, não é muito diferente do que está acontecendo aqui. Só que não é igual dos municípios, é mais parecido com o dos estados. Por isso mesmo eu coloquei o mesmo gráfico dos estados aqui, tá vendo? Estão vendo aqui? É como se ele tivesse grudado no Piauí, ou o Piauí grudado na média. Essa estatística acabou nesse ponto. Esse aqui oscilou muito, mas vocês vão convir que o Piauí, em matéria do crescimento do gasto previdenciário, não está muito diferente da média. Piauí igualzinho ao Brasil, nesse sentido. Bom, vamos ver o resto. O que é que eu tenho aqui no resto? Então, eu estou dizendo que o Piauí é igual à média, muito parecido. O investimento público em infraestrutura, que é a segunda variável, a terceira variável que eu escolhi para mostrar, não adianta mostrar muita coisa, eu só preciso mostrar o essencial para cada ente. Né? O investimento público em infraestrutura, que é a linha azul, tem um comportamento que oscila muito, e eu tenho um pouco de dúvida da qualidade desse dado, mas está aí nas estatísticas oficiais, não tem outro jeito, tem que aceitar. Vejam a maluquice desse gráfico. Ele oscilou muito nesse período todo. Aqui o investimento é essa variável aqui, ó. Ela oscilou também bastante nessa fase inicial, mas obviamente não tanto. Aqui depois desabou e aqui voltou a subir de uma forma realmente surpreendente para mim, quando eu vi isso pela primeira vez. Esse gráfico do investimento do Piauí é muito maluco. De fato, está por trás dessa subida maluca e uma recuada por aqui. Aqui, os últimos anos são 22, que mostra essa subida inesperada para mim, que aconteceu aqui. Veja, carinho e atenção para entender o que é que aconteceu aqui. Não é simples explicar isso, somente para quem está longe do Piauí como eu. Mas, vejam, o PIB daqui, que eu pus para comparar com o do Brasil, a média não dá muito do número da sujeira que tinha ali, mas é o mesmo gráfico. E aí eu fiz, porque essa análise que eu fiz até aí se chama análise do que aconteceu no passado recente. Esta análise tem de ser complementada com a análise do que está por vir. Tem de ter o futuro e o passado. Porque o passado vem de um jeito, pode morrer ali e mudar quando você olha para o futuro. Entendeu? Quem não faz isso pode incorrer em muito erro. Pois bem, para isso, a gente tem que trazer a variável-chave que informa o centro das dificuldades que o setor público brasileiro tem tido, que é, que eu até agora não coloquei na apresentação, mas agora estou colocando no Piauí, que é os déficits previdenciários anuais, medidos em termos reais. Aqui é o índice 100, mesmo jeito que eu fiz nesses outros. Vocês vão ver que os déficits, porque é esse que está por trás da explicação do que ocorre com o investimento. Esse é meu ponto. E é nele que nós temos que trabalhar, se for o caso, para resolver isso. Vejam o que é que essa história, olhando para frente, nos conta para o Piauí, com ênfase em olhar para frente. Sai de 100, não sobe tanto aqui os déficits previdenciários, não parece até aqui
ser uma razão tão importante assim para explicar aquele negócio meio confuso que eu mostrei antes. Mas vocês veem como é importante olhar tanto para trás como para frente. Quando a gente olha para frente, há uma mudança de patamar muito importante aqui, que é 2022 em diante. Então é o momento que nós estamos vivendo. Mais uma razão para olhar isso com a lupa. Graças a Deus existem os atuários, tem algum aqui. Não fossem eles, eu não teria esse gráfico. É um escritório de atuário que foi contratado pelo Estado, que nos mostrou, e eu calculei os índices para facilitar o entendimento, para onde os déficits previdenciários do Piauí estão tendendo. Porque se essa é uma causa fundamental do problema da perda do investimento e do crescimento do PIB, quem tiver numa situação como essa tem de se preparar para fazer um grande esforço de ajustamento. Por quê? Porque passado algum tempo, aqueles gráficos anteriores, como os do Piauí, não vão nos mostrar muito do que precisa ser mostrado. O que precisa ser mostrado é essa mudança de comportamento. Os déficits previdenciários estão, de 2 anos para cá, disparando fortemente no Piauí. E, portanto, aqui, gente, não tem jeito. O Estado tem de colocar prioridade no ajustamento desse problema, reduzir esse déficit, porque ele não vai deixar que o investimento aconteça. A exigibilidade do passivo atuarial do déficit previdenciário é tal que na hora que ele acontece, o governador, o prefeito, para tudo que estiver fazendo naquilo que não é obrigatório, e só tem um item, por excelência, não obrigatório, é um investimento, e vai cuidar de ver se ele tem alguma solução para esse problema. Isso aqui não é pouca coisa. Esse índice sai do momento que nós estamos vivendo de 111, o que é a vantagem do estudo atuarial, o sujeito estuda o futuro nos próximos anos e nos diz qual é o abacaxi que nos espera. E é multiplicado quase por 4. Quer dizer, o Piauí está à beira de uma explosão de gasto previdenciário e ele não vai ter escolha, vai ter que esquecer tudo que ele estiver fazendo, concentrar a atenção. É claro que eu não ouvi nenhum sinalzinho, por menor que seja, do atual governo, de dizer que vai cuidar disso. Vai ver, tem alguma mágica, algum outro caminho que pode. Eu acho que tem uma história aí, trazer investimentos não sei de onde, exóticos, que não vai fazer nenhum efeito aqui. Mas, como diz o americano, who cares? Se o problema, na visão de quem está aí hoje, não é resolver isso aqui, mas sim atrair investimento privado. Vocês viram o investimento privado no Brasil, gente. Em infraestrutura, que é o item mais importante entre os investimentos, é estável. Investimento privado, não num país como o Brasil, cheio de gente fazendo maluquice, você acha que o setor privado vai sair adoidado fazendo investimento aqui? Tem cá minhas dúvidas. Ou seja, perder dinheiro não é uma coisa que normalmente o setor privado faz. Talvez o Valdeci, que também tem pé no setor privado, viva perdendo dinheiro porque você foi bem por Deus para vir para cá para perder dinheiro. Mas todos os outros que eu conheço que atuam no setor privado não se metem a perder dinheiro por nada desse mundo. Então,
eu vou dizer para vocês, este é o grande desafio do Piauí. É o que fazer com esse pipinão que está aí. Esse estudo é um estudo atuarial contratado pelo Estado, não fui eu que fiz. Eu olhei, achei aparentemente de boa qualidade. Se você quer entender, em resumo, a crise econômica brasileira, esses gráficos aqui vão nos mostrar especialmente um anterior que mostra esse aqui com maior clareza. É a disparada dos gastos previdenciários, igualzinho aquela do Piauí, só que a do Piauí está acontecendo mais tarde. A disparada dos gastos previdenciários, a desabada do investimento em infraestrutura e a desabada da taxa média de crescimento. É isso. No Piauí, que é o que nos interessa hoje aqui, com maior ênfase, o que nós temos de fazer é dizer o que é que nós vamos fazer. Porque isso aqui, gente, não pensem que é de graça. Uma mudança deste tamanho significa que o que se investe no setor público piauiense hoje, em boa medida, irá para o espaço, à medida que o tempo passa. Só isso. Independente do governador querer, não querer, ele vai deixar de pagar os aposentados para investir em estrada, sei lá o que, aqui no interior. Tem um cara em Arthur. Isso é só, eu ampliei aquele gráfico só para mostrar a dimensão do problema. O governador, a administração, devia andar com essa folhinha debaixo do braço, dizendo, pessoal, eu vou me concentrar nisso aqui, resolver isso aqui. Pois bem, agora para deixar isso com muita maior força para vocês entenderem, veio o que fazer. Eu não posso chegar aqui e não falar nada sobre o que fazer. Antes de chegar no que fazer, eu quero mostrar essa tabela, que é dessa tabela que eu fiz aquele gráfico do estudo atuarial. O que está dizendo nesse estudo atuarial? Aqui está o déficit previdenciário, resultado previdenciário, a partir de 2024. Você vê, gente, não interessa nada para trás de 2024 no Piauí. Nós precisamos olhar para frente de 2020, em todas as sectores. Esquece o resto. Isso aqui é um outro mundo que foi se acumulando e deixou essa herança para nós aqui. Antes de entrar no que fazer, eu quero só mostrar para vocês a importância desse estudo. Se não fosse, se eu não tivesse conseguido, eu não podia falar nada do que eu estou falando aqui. Eu estou com medo até de apanhar na hora que eu sair na rua de alguém que não gostar do que eu estou falando e pegue. Eu preciso de guarda-costas já. Porque veja, o que é que isso aqui mostra para a gente? Vocês vão ver o resultado previdenciário com parênteses. Significa que, nesse pedaço que eu peguei, 2024 a 2033, é aqueles déficits altos lá em cima. 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 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 1 bilhão e meio. E por aí vai subindo a perder de vista. Esses são os déficits que o Estado tem de enfrentar. Aqui do lado direito, são duas coisas, né? Tem um saldo herdado aqui na Previdência. Eu não sei quem é que guarda isso, se é o Instituto de Previdência, quem é a autoridade, mas alguém guarda o saldo. O saldo é 1 bilhão e 600. Piauí está entrando nessa encrenca relativamente pobre. 1 bilhão e 600 para enfrentar 1 bilhão e meio todo ano. Está 1 ano, e olha lá. Mas essa é a situação em que o Estado vai
começar a rodar em 2024. Na realidade, já começou a rodar. Nós já estamos vivendo 2024. Veja, a hipótese que está sendo feita aqui, que aqui é o saldo que eles têm em caixa. Quer dizer, o que vai ser o saldo no ano seguinte? É o anterior, menos o déficit, se tiver um déficit, no ano seguinte. No caso aqui, sobra 600 milhões. E do lado direito, vai vir o que sobrou. Supondo que não haja mais nada se movimentando dentro dessa herança de dinheiro que está aqui em cima. E por aí vai. Nessa situação que está aqui, no ano seguinte, que é 2025, o saldo começa a virar negativo e assim continua a partir daí para frente. Rapidamente, ele vira negativo. Desculpe, mas eu demoro a entender. Quando eu entendo, eu entendo. Eu demoro a entender. Você está dizendo aí que o Piauí tem hoje, em 24, 1 bilhão e 600 milhões de bancos. Isso não sei aonde é que esse dinheiro está, não consegui estudar com tal. É deixar de pagar os bancos. Pois é, em algum lugar esse dinheiro está guardado. Não me pergunta, porque aí é muito para mim. Pois bem, vou dizer mais. Eu li que existe a ideia de vender bens imóveis no montante aproximado de R$1 bilhão para ajudar a reforçar esse caixa. É isso. Tem, além de tudo, tem isso. Uma ideia de vender coisa que está aí dando sopa para guardar R$1 bilhão a mais. Aqui. Então, vai adicionar aqui, que é óbvio que a parte que está física não está aí na tabela do lado do segundo. Parece que ele é indexado ali, né? Então, começou doméstica, né? Esse Sai de 500. o problema é de 1 bi. Quando você tem 1 bi de déficit anual, 1 bi está atuando. Quanto muito você Qual ganha seria um o ano? valor ideal, professor, do fundo? Quanto é que a gente teria que ser o fundo? Não, aí não pode ser 1 bi. Não, tem que ser muito mais. Tem que ser um bocadão. Mas tem outras soluções que você pode fazer, não necessariamente atuando aqui no caixa. Isso aqui é o saldo do INSS. Mas atuando aqui, reduzindo a despesa com reforma e com outras coisas. Mas vamos andar um pouco mais à frente. Não, vocês estão vendo aqui que a projeção do atuário, está vendo aqui, ó, hipótese heróica, promessa de venda de 1 bilhão de imóveis. Essa hipótese foi sugerida pelo Estado para o atuário. O heróico na minha cabeça. Bom, mas pense, se o resultado previdenciário é 1,5 bilhão por ano, déficit, durante muitos anos, desculpem, Piauí está lascado. Não tem outra palavra. Mas o senhor Busca uma solução, que nós vamos falar disso. eu não entendo como é que é o déficit de 1 bilhão por ano. Ainda tem sabe, 1 bilhão que você está. Não, isso aqui veio do passado, meu cara. Você não viu o meu gráfico? Ele veio subindo devagarzinho, aí chegou lá em cima e ficou. O passado foi subindo. Você vai pagar. O seu financeiro vai ter 2 bilhões para pagar. Que é o plano de saúde. Não, aqui não tem plano de saúde. Não, aí só para lá. Eu acho que ele tem, Isso é previdência. professor Raul, que o doutor Valdeci está colocando isso. Como é que a gente tem um déficit anual por volta de 1 bi? E como é que a gente ainda tem 1 bi e 600 no caixa? Porque vai estar zerado, negativo. Não, é porque devem pensar em várias possibilidades para usar o dinheiro. Bom, mas vamos andar um pouco mais, que é falar do que fazer. Porque eu sou muito criticado por levantar problema e não dizer o que fazer. Então vamos falar um pouco.
Depois a gente volta. Aí eu boto, primeiro, venda de imóveis, eles falam em 1 bi para vender de imóveis. Aí eu botei, quando e como? Isso aí precisa ver se já está no estudo atuarial. Pelo que eu desconfio, já está naquela conta. Não tem mais dinheiro novo para entrar. Item 2, reforma de regras. Economia recente. Em 2019, o Piauí economizou 1 bi com reforma de regras. Então já passou, já fez, não virá outra. Então, você agora eu me lasco aqui. Eu preciso de alguém que coloque na tela aberta. Não! Chega de crise do Piauí. Aí, bom, alguém, voz feminina, falou e reclamou de algo, não sei o que foi. Deixa eu continuar. Bom, então vamos ao item número 3. 2. Reforma de regras. Já fiz, esquece isso aí. Eu acompanhei, não tem mais onde fazer. 3. Déficits financeiros à frente. Nós temos 1 bi ao ano em 2024 e 2025. À frente que eu digo é amanhã. Tem 1 bi para arranjar. É complicado, não é assim. Então, tem ainda os planos de saúde, sei lá, Deus sabe o que. E 1,5 bi em 2025/33. Se eu esticar a visão para frente, eu tenho 1,5 bi por ano até 2033. E aí eu perguntei, ingenuamente, os investimentos, para onde vão? Vamos ver quanto é que o Estado investe. Para ver se isso dá conta de fazer e depois investir, pagar o plano de saúde, pagar não sei o quê. Eu vou ter que voltar ao Piauí mais a miúdo. Posso deixar isso acontecer? Ó, o investimento em 2023 foi 2,4 bi. Aí eu olhei assim meio pouca vontade, disse, tem muito que cair. É uma conta, no mínimo, de 1,5 bilhão por ano. Se o investimento hoje é 2,4, primeiro ano, 2,4 vai virar 900 milhões, 0,9. E aí em diante, chega o outro ano, mesma coisa, mas acaba rápido. Vocês sabem. Aí eu disse, para piorar, aqueles dados, eu percebi na hora de mexer com eles, estavam separados do setor militar, era só civil. Então, militar, mais 100 milhões por ano de déficit do setor militar. Então, bote mais 100. Em 10 anos é 1 bilhão, equivale a um civil. A partir de 2040, o déficit começa a cair levemente. Quando ele já estiver em 1,5 bi. Ele começa em 1, vai indo, em 2040 é 1,5 bi. A partir dali vai cair um pouquinho. Mas estaremos super, hiper quebrados. Investimento já desapareceu há muito tempo. Gente, você me desculpa, mas não tinha outro jeito. Eu não sei o que mostrar isso. Quando tiver chegado em 1,5 bi. E ainda assim, até 2054, quando for os próximos 30 anos, ele estará acima de 1 bi. Ou seja, complicado. Reforma de regras do Piauí, já feita, foi muito... Aí eu vou deixar um pepininho que eu descobri há 3 dias. Foi feita muito similar à da União. E ampliou, então é para dizer que os piauienses batalharam direitinho.
fizeram uma reforma parecida com a da União, que nem todos fizeram. E ampliou a base de contribuição do aposentado e pensionista. Isso foi na reforma que foi feita aqui há 2, 3 anos. Antes era só a partir do teto do regime geral, que é hoje quase 7.800. E passou a pagar a partir do salário mínimo. Como você é advogado, você sabe como é que isso funciona no Brasil. O STF está dizendo agora que isso é inconstitucional. Eles fizeram uma invasão no quesito como calcular. Nesse caso, no Piauí, o impacto, segundo os atuários, será expressivo. Porque aqui, a participação desse povo é muito maior que em outros estados. Será só daqui para frente ou desde o nascimento? Entende? Quer dizer, ainda é uma dúvida que ninguém sabe direito o que é que o Supremo... Hã? Pois é, ainda está em dúvida pela informação que eu tive. Bom, esse é o mesmo gráfico, só para lembrar a gente. As coisas são. E nele eu vou encerrar, mas eu queria dizer o seguinte: essa questão previdenciária é muito séria. E no Piauí não ia escapar os estados mais pobres. E eu estou acompanhando os municípios. Vocês sabem quanto os municípios brasileiros, agora vamos falar para lá, os municípios brasileiros estão devendo de um calote que foi perpetrado recentemente, 500 bilhões de reais, que não está nas estatísticas. Em que não pagamento de contribuições patronais ao INSS naqueles que não têm regime próprio e estão ligados ao INSS. Só isso aí é uns 150 a 200 bilhões. Contribuições não pagas, eles pararam de pagar. Segundo, precatórios dos municípios que não estão sendo recolhidos. E terceiro, é dívida deles com seus próprios institutos de previdência, seus regimes próprios. Os municípios estão literalmente quebrados no Brasil. Sabe quanto é a dívida previdenciária de todo o setor? Vocês sentiram como isso é complicado. De todo o setor público brasileiro, hoje, se eu incluir o calote, que é esse que eu falei, isto dá 5 trilhões e 500 bilhões de reais. 5,5 trilhões de reais. É isso que o setor público brasileiro deve às previdências. Aí tem todos. Ora, sabe quanto é a dívida pública que o Banco Central administra? A dívida consolidada líquida do setor público brasileiro? 5,3 trilhões. A previdenciária é maior. E qual é a diferença básica que existe aí? A previdenciária é exigível todo mês. Eu assisti no Rio de Janeiro, eu ajudava o Pezão, que era o governador, assisti no Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, há uns 5 anos, a quebradeira das agências bancárias no centro do Rio. Por quê? Porque eles pararam de pagar, de botar dinheiro nas agências bancárias um dia. No dia seguinte, os velhinhos, tudo com pedra na mão, foram na agência bancária, pá, nos vidros da agência bancária. É isso que vai acontecer com a Previdência se nós deixarmos a situação degringolar. O país tinha que parar para fazer um grande acordo sobre o que fazer. Os municípios não são bons. Fizeram a marcha dos municípios, dos prefeitos para Brasília, a segunda marcha, eu acho, recentemente, foram lá, se juntaram com aqueles que estão suspendendo o pagamento
das contribuições patronais em, não sei se são 7 setores, juntaram com os setores que estão suspendendo o pagamento ao INSS, foram a Brasília e armaram o maior forrobodó. Eu fui lá dentro para assistir, para ver isso em loco. O Lula apareceu lá, não sei quem apareceu lá, muita conversa mole, de tudo quanto é lado, nada resolvido, e agora os municípios, a Associação dos Municípios, está trazendo para junto desse problema, um problema específico do Rio Grande do Sul, com as enchentes. Então, hoje, em um certo segmento da economia brasileira, a única coisa que se faz é buscar a solução para esse problema. Eu não consigo me livrar das ligações de prefeitos que me ligam, sabem que eu escrevo sobre isso, comento sobre isso, me ligam dizendo, doutor, o que é que eu faço? Eu não sei, do Piauí acho que não sabem que eu sou piauiense, porque ninguém do Piauí me liga. Mas de vários lugares os caras estão me ligando, o que é que eu faço? E eu não tenho como pagar. Aí vocês vão perguntar, por que isso aconteceu? Faltou eu falar sobre isso. Bem simples e rápido. Isso aconteceu, gente, porque o número de pessoas no regime previdenciário brasileiro que contribuem relativamente aos que recebem benefício isso fica à vontade. Imagina se eu estivesse assistindo em volta desse ajuda. Mas veja, nós estamos numa situação realmente muito dramática. O país está todinho dando calote, gente. É um negócio assim assustador. E na Previdência, eles não estão, os municípios não estão tendo condição, e vou dizer, os estados também. Se você perguntar, existe um estado brasileiro, e eu olho isso o tempo todo, existe um estado brasileiro que está bem? Não tem. Eu achava que o Piauí estava. Aí caí na besteira de me preparar para vir falar para vocês e descobri esse abacaxi aí, quando nós temos de ter um passo a passo para a gente fazer, arrumar. Senão, nós vamos cair aí numa disparada de calotes em cima de calotes que vão gerar passivos gigantescos numa dívida que é... Meus amigos, vamos, Raul, vai aguentar mais umas 5 perguntas, não é? 5 perguntas. Então, vamos não abusemos. Raul, parabéns mais uma vez pela sua palestra, viu? E eu quero só, Raul, eu sou professor de Direito Previdenciário e de Direito do Trabalho. Poxa, vou lhe levar. Então, o que acontece é o seguinte, com relação a esse calote aí dos prefeitos e alguns governadores. Os governadores e prefeitos, eles estão recolhendo apenas a parte dos empregados que é descontada da folha de pagamento dos empregados. Porque se não recolherem, isso significa apropriação interna, ou seja, é roubo. E a Polícia Federal vai em cima deles. Agora, eles recolhem aí a parte patronal que é livre para multar, cobrar, você entendeu? E não está com fiscalização. Políticos ali. E aí não tem fiscalização, não tem pressão, ninguém está pagando, isso aqui é verdade. Então a situação e a da contribuição individual. 14 e 28 em condições normais. Então, esse troço vai aumentar, viu? Vai aumentar. Os prefeitos estão seguindo os piores exemplos, estão deixando de recolher. Se o município de São Paulo paga mais ou menos 1 bilhão emprestado, a qualidade da aplicação desses recursos aí é muito ruim. A prioridade para essas infraestruturas. Voto ali para o vereador, para aquela liderança política,
e os preços são o mais diversos possíveis do metro quadrado. Então, o que vai ser o nosso futuro com relação a essa infraestrutura que é necessária? O que a sociedade pode fazer, o que o parlamento pode fazer para chamar a atenção, porque eu vejo que essa conta aí, ela não só não vai fechar, assim, dos poucos, vou dizer que foi o único não, porque teve outros, inclusive faço parte do Partido Progressista, que é comandado nacionalmente pelo piauiense, e muito tem trazido recursos aqui de infraestrutura para o Estado, mas essa duplicação mesmo. Hoje você vai aqui para o nosso litoral, que é na sua região, você perde entre Teresina e Campo Maior praticamente 2 horas e meia hoje, porque o trânsito não anda. Por quê? Por falta de prioridade, né? E nós estamos vendo aí a falta de grandes infraestruturas aqui, de pontes, principalmente das rodovias, né? E versus aí esses investimentos que estão sendo, a população, os governantes estão endividando a população sem priorizar, sem contar aqui a questão do desvio, né? Da corrupção, que também acaba tirando grande parte desse investimento. Então, a nossa classe política precisa estar atenta a isso, e a minha pergunta é como a gente melhorar, como a gente dá um freio nisso, o que você vê, o que pode acontecer daqui para frente. Muito obrigado. Resposta curta e grossa. Vocês têm que engrossar o couro da discussão do problema, como eu estou fazendo aqui. Tem que encontrar os caminhos para abrir o bocão, mostrar sem medo e sair falando por aí, junto a outros que estão fazendo o mesmo. Eu estou fazendo isso no país inteiro e não tenho nada que fazer isso, mas eu não consigo me calar. É um absurdo isso. O país precisa fazer o equacionamento previdenciário e abrir espaço nos orçamentos, os investimentos em infraestrutura acontecerem lascados em pouco tempo. Um governo como esse que está aí, ele está fazendo um desserviço toda hora. Gente, se esse é o problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é batalhar para dizer: este problema tem de ser atacado. É só isso. E começar a ver esse ataque acontecer. Senão, nós vamos ter aí um futuro aí, Deus sabe como. Vão querer trazer a inflação de volta, é só o que falta. Mais alguém fazendo pergunta? Vereador Anderson, bom dia. Parabenizar nosso palestrante pelo alerta, né, que tem dado. O senhor iniciou a sua palestra sobre a questão da diminuição, né, dos investimentos públicos e os privados se mantendo estável. E o que é que você tem nos dizer aqui referente a esses investimentos em infraestrutura, se quase tudo hoje está privatizado? Telecomunicações, energia, petróleo, abastecimento do petróleo, estradas. Então, o que é que o governo está investindo em infraestrutura? Como o vereador Luiz falou, nós vemos muito calçamento, e o estado do Piauí, você demonstrou aí, que cresceu o investimento em asfalto. Toda a cidade do Piauí hoje está toda asfaltada. Não tem outra coisa que seja diferente. Então, hoje, o investimento público em infraestrutura do estado do Piauí é em asfalto das cidades. As cidades estão todas, você chegar hoje aí na véspera da eleição, só que tem é indústria de asfalto asfaltando as cidades do interior. E a privatização Teresina, hoje, o nosso aeroporto privatizado. Todos os estados, hoje, os aeroportos privatizados. A telecomunicações privatizou há muito tempo, né? A questão de energia privatizada. Abastecimento d'água. Teresina, hoje, é privatizado. Então, o Estado poderia melhorar os investimentos, mas não anda. E na questão do déficit da Previdência, né, a questão aí do colapso previdenciário,
o Estado do Piauí aumentou, né? A contribuição, doutor Valdeci, chamada patronal, o custeio terminou o ano com 24%. E a partir de janeiro passou para 28% o custeio dos entes do Estado, né? Dos poderes, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Contas. Então, aqueles que fazem parte do rol da contribuição dos servidores públicos aumentou de 24% para 28%. Vamos ver se vai influenciar alguma coisa aí, mas aumentou 4%, que é muito. Aí o que acontece? Compromete também a capacidade de investimento. Se tirou 4% do que não tinha, agora é que vai faltar mais para investir. É isso aí. Bom, sinceramente, eu penso e vejo, pelo que eu olho de Brasília, que a situação da infraestrutura brasileira é de terra arrasada. Se não é o setor privado que vai entrar, e cada vez o setor privado confia menos no setor público que dirige essas possibilidades e oportunidades de inversão, o setor público vai ter que fazer mais do que nunca. E, de fato, tem pouco dinheiro para fazer e pouca agilidade e capacidade de fazer. Eu, na região que eu frequento mais, eu olho aquilo ali e vejo um desastre. Gente, vocês devem ter acompanhado o Rio Grande do Sul e ver como é que mesmo os estados mais ricos estão em situação de destruição da infraestrutura bastante grande e sem saber o que fazer. Então, eu acho que nós temos aí uma tarefa que é das menos complexas que já tivemos no setor público para ele realizar. Só falta querer fazer, redirecionar o dinheiro e gerar o caixa que precisa ser gerado para fazer isso. Eu acho que nós temos tudo para fazer e dar certo. É preciso disposição para isso. Sem disposição não vai sair nada mesmo, não. A dívida previdenciária só sobe e já é gigantesca. Nós temos que cuidar disso e liberar dinheiro para investir. O setor público tem que fazer. Não sei, Piauí eu conheço pouco, mas à distância, a minha sensação é que aqui tem duas coisas que eu vi aí. Primeiro é o fato de que as projeções de déficit previdenciário são gigantescas. Isso aí tem que ser cuidado. Se não fizer nada, nós vamos diminuir mais e mais o investimento. Aí pode ser que o investimento diminua sem causar grande estrago, se confirmar a sua colocação de que aqui o grosso já está feito. Quem mora aqui vai saber me dizer melhor do que eu se o grosso já está feito. Mas se tiver, puxa, que beleza, eu vou sair daqui feliz do Piauí. Mas se não tiver, aí eu vou sair chorando. Eu só vejo no Sul choro, não vejo nenhuma alegria. E a minha fala é quanto à questão do investimento. Por diversas vezes o senhor colocou a sua busca por números, as suas dificuldades, e aqui eu, como um contador de formação, fiquei a pensar, né, e também como um controlador de profissão. E os números são números oficiais. O senhor busca de acordo com os balanços, os balancetes, o que é publicado. E eu fiquei a refletir como controlador que esses números que você apresenta, que já são alarmantes quanto à questão da queda do investimento público, né, são os números oficiais. E aí eu trago a lembrança aqui ao professor e a todos que estão aqui sobre a questão da corrupção. A corrupção corrói esse número. Porque nem tudo que está oficializado ali como um investimento ele realmente foi concluído. A escola pode ter ficado em 90%,
A ponte pode não ter sido feita por completo, ou o prédio, enfim. Então, cabe aqui, fiquei a refletir, olhar sobre a questão do número, né? O número já é baixo. E se a gente levar em consideração a questão da corrupção, acredito eu que ele fique menor ainda para a sua comunidade. Não, você tem toda a razão. Sim. Em Minas Gerais, lá ele cobrou um cachê, cobrou passagem de avião. Primeiro é Rio. E nós tivemos que pagar. Mas aqui eles não, vou dar 2 palestras dos piauienses de graça. Não Terezinha nem Panela. Obrigado. Agora vamos convidar o Raul e seus convidados para o almoço, não é? Não. Nós não queremos um investimento em infraestrutura. Nós queremos que o PIB cresça. É isso, porque eu acho que ele revela bem o que eu quero revelar. Discutir e indicar para vocês. O investimento privado em infraestrutura, ele cai quase 9 vezes nesse período. Que é um absurdo pensar que isso pudesse acontecer. E já os cargos executivos estão fazendo e não percebem isso e não arranjam um jeito de resolver isso. A consequência disso, que é onde o dinheiro cresce, e todo mundo parece que finge que não vê, principalmente os que dirigem o país. A correlação é extremamente forte. O PIB, a taxa de crescimento do PIB, nesse período que está aqui, que é 1980 a 2022, caiu basicamente, não pode acontecer. Ele tinha fixação pela taxa média de crescimento da economia ao redor de 7% ao ano. Eu conversava muito com ele só via esse número. Pois bem, o PIB no Brasil nem procurar a causa base de que a desabada do investimento público em infraestrutura não é do privado. O privado sempre ficou estável em percentagem. Cresce junto com aquele fundamentalmente conhecido como menos importante, discricionário, que é o investimento. Claro que para muita gente isso é muito importante. Mas está aqui ele, ó. Pois bem, vamos ao Piauí para frente. Há uma mudança de patamar muito importante aqui, que é 2022 em diante. Não fosse ele, eu não teria esse grau. É um escritório que atual, foi contratado déficit previdenciário do Piauí estão tendo. Essa é uma causa fundamental do processo de ajustamento. Por quê? Porque passando algum tempo, aqueles gráficos anteriores, como os do Piauí, não vão nos ser mostrados essa mudança de comportamento. Os déficits previdenciários estão de 2 anos para aqui, gente, não tem jeito. O Estado tem que colocar prioridade no ajustamento desse problema, reduzir esse déficit, que ele não vai deixar que o investimento aconteça. A exigibilidade do passivo atuarial do déficit previdenciário é tal que na hora que ele acontece, o governador, o prefeito de excelência, não obrigatório, é um investimento que vai cuidar